do escritório do Edson, então eu não tenho acesso. Acho que ele não me dá acesso porque ele tem medo que eu faça alguma bobagem, que eu pare a gravação no meio, alguma coisa assim. Bom, então, bem-vindo a todos os presentes e aos que irão chegar. Hoje, nosso tema é um tema que tem dado bastante discussão, aí, principalmente na questão tributária, né, que são as mudanças no capital social, aumento, redução, incisão, a valor contábil ou valor justo, mas também tem alguns impactos contábeis aí. E então eu queria já dar início aqui chamando os nossos apresentadores, né? O Bruno não está aí. Bruno Feierstein. Acho que ele ainda não entrou. Ou já. Eric, eu acho que é o Vitor. Eu acho que a gente teve um problema de agenda, que a gente precisa se organizar melhor aí até. Hoje a mesa do IBDT com o FIPECAF foi marcada para hoje também, e o Bruno vai fazer uma apresentação lá. Então, não sei se foi o Alexandre, alguém que fez alguma confusão aí que acabou criando essa sobreposição que naturalmente vai prejudicar as duas mesas, né? E a gente tinha alterado a nossa para sexta? Era para terceira sexta da semana, porque na última sexta do mês, volta e meia dá problema com o CPC. Uhum. E a gente tinha alterado para terceira, porque do BDT acho que era na segunda ou na primeira. A gente estava até fazendo de quartas lá, na verdade, e eu não sei porque que... foi alguma confusão aí que vamos tentar corrigir para não acontecer no mês que vem. Não me passaram essa informação, não sei nem se o Edson estava sabendo disso daí. Eu mesmo me dei conta essa semana, o Edson me chamou para vir aqui também para compartilhar umas ideias, e daí quando eu me dei conta, eu escrevi para ele, mas eu escrevi para ele na quarta ou quinta, eu falei, Edson, será que dá tempo ainda de mexer, né, na data? Mas ficou super em cima. Tá certo. Bom, então vamos para o Roberto Casarini. Roberto, você está aí, né? Estou vendo você por aí. Então... Bom dia a todos, todas. Vamos lá, vamos começar. Espero que todos estejam bem. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Ela tem aqui alguns aspectos que passam, conceitos bem iniciais, que eu vou passar rapidamente, já que o público já tem grande familiaridade. E a ressalva que eu faço também é no sentido de ser uma apresentação que vai focar principalmente nas questões contábeis, fiscais vinculadas à redução de capital. Tá? Então, eu não vou entrar tanto, apesar que nos conceitos que eu vou trazer, eu vou acabar também resvalando em questões vinculadas à reorganização societária, incorporação, incisão, alternativas que poderiam ser utilizadas para justamente evitar a qualificação do entendimento da Receita Federal exposto na solução de consulta 415 de 2017. Não sei se vocês já enxergam e se enxergam bem. Acho que talvez agora tenha ficado maior. Vocês podem me confirmar? Agora tá jóia. Ótimo, excelente. Então, bom, como eu já tinha iniciado, eu acho que seria interessante para a gente tensionar conceitos contábeis fiscais, enxergar alternativas e explorar o conceito, o princípio da realização da renda, olhar para um caso muito específico e prático, né? O AVJ se desdobra num mundo de possibilidades, né? Seja do aumento de capital, da redução, o AVJ criado quando da realização da operação, ou aquele AVJ de propriedades para investimento, e cada um deles tem sua particularidade. O que eu gostaria de focalizar aqui é o AVJ de propriedade para investimento, ou seja, então, é aquele AVJ sui generis, é o AVJ onde o contribuinte ainda tem a possibilidade de eleger se ele vai realizar esse registro ou não, se ele vai registrar a propriedade para investimento a custo ou a valor justo, diferentemente de outras situações onde os normativos contábeis hoje em dia já estabelecem uma obrigatoriedade de registro de AVJ. E essa opção me parece bem relevante para as soluções que
eu acabei encontrando aqui, não só eu, enfim, hoje em dia o próprio Maris já sinaliza da mesma forma, no novo volume dele, do Fundamentos do Imposto de Renda, e também até o Vitor Polizeri, no artigo dele, no livro de Operações Imobiliárias, já acaba sinalizando essa possibilidade de analogia entre o que seria o resultado de uma incorporação de empresas e o que seria uma cisão parcial com versão de acervo líquido para a controladora e uma redução de capital. Por que então eu teria um tratamento fiscal distinto de operações fora de mercado tão similares? Então, aqui eu já apresento logo de cara o problema, que é a interpretação do artigo 22 e uma redução de capital ao valor contábil de uma propriedade para investimento para ser entregue para o seu acionista, principalmente o acionista pessoa jurídica, e esse é um ponto interessante da gente imaginar que diferença que existiria se esse acionista também faz o registro contábil dos seus ativos, propriedade para investimento pelo valor justo ou não, e se também esse sócio é uma pessoa física. Então, os resultados encontrados aqui, eles podem variar a depender da qualificação e as alternativas que o contribuinte teria também para ver garantida essa neutralidade fiscal. E aí, por conta disso, eu acabei elencando aqui 3 potenciais soluções para esse problema. A primeira delas é o que já vem se discutindo, acho que a gente já acabou se deparando aí com uma série de artigos publicados ou acabou avaliando isso em uma série de casos, potencialmente discutir o tema em âmbito administrativo, judicial, para ver garantida a neutralidade fiscal da redução de capital, fazendo uma interpretação finalística, histórica, do conceito de custo histórico. Porque não é uma operação de mercado, se o valor justo, ele também não se confunde com o valor de mercado, mas ele pressupõe potencialmente uma operação de mercado. Então, por que se utilizaria esse parâmetro para uma operação de redução de capital numa reorganização societária dentro do grupo? Essa é uma primeira colocação. A segunda alternativa que o Maris de Oliveira trouxe no Fundamentos do Imposto de Renda me parece muito apropriado, e com certeza os mestres, os contadores aqui presentes vão conseguir falar isso muito melhor do que eu, seria adotar lançamentos contábeis que, por mais que não exista uma previsão expressa do ponto de vista da normatização contábil, uma interpretação também finalística, sistemática, histórica do artigo 22, possibilitaria ajustes contábeis junto no momento da redução de capital para fazer com que aquele ganho fosse neutralizado. Você, obviamente, acabaria gerando ali uma perda, um resultado negativo, mas você conseguiria garantir a neutralidade fiscal. E essa é uma alternativa interessante, porque ela poderia servir não só para uma empresa, uma controladora, que vá registrar, fazer o desdobramento, o reflexo do registro do custo contábil e do ganho de AVJ, mas serviria, por exemplo, para um acionista pessoa física, para a gente conseguir manter a neutralidade fiscal da operação quando dá redução de capital para a entrega do ativo para uma pessoa física ou uma jurídica que não vá registrar a propriedade para investimento pelo valor justo. E a última potencial solução, ela não é de ordem, vamos dizer assim, fiscal contábil, jurídico contábil, do que a gente tem hoje, principalmente considerando a solução de consulta 415 de 2017, mas é para trazer um conforto e evitar o litígio. Bom, será que então não seria o caso da gente ajustar o artigo 22 da 9249 para deixar claro, pacificar esse tema, que até foi um intuito desde o começo, para que não existissem maiores dúvidas sobre a neutralidade fiscal, e por isso veio primeiro a RTT, por isso a gente tem o artigo 58 da 12973, a gente tem, do ponto de vista do sistema, uma legítima confiança do contribuinte de que a neutralidade fiscal seria um pressuposto, a não ser que o ativo seja efetivamente realizado. E aqui uma provocação que eu faria é, será que nessa redução de capital, em termos jurídicos e contábeis, quando eu entrego esse ativo para uma pessoa jurídica controladora, existe realização, seja em termos jurídicos como em termos contábeis? Eu tenho sim transferência de ativo, mas para fins do princípio da realização da renda, para um princípio do que é o conceito de valor justo, que, de certa forma, não é a mesma coisa, mas
tangencia não tanto um valor de mercado, mas uma perspectiva de operação de mercado e de valor de saída, será que essa confiança do contribuinte, essa segurança jurídica, não deveria ser privilegiada por meio de uma alteração legislativa, onde a gente desdobraria ou o efeito equivalente que a gente tem no artigo 26 da 12973 para incorporação e cisão, e também até levando em conta o que foi disposto para a permuta de ativos, ajusta a legislação para trazer uma redação similar para aquelas controladoras, pessoas jurídicas que têm a política de registro do ativo como propriedade para investimento, ter também a alternativa, um parágrafo específico, trazendo essa possibilidade de ajustes, lançamentos contábeis que possam manter a neutralidade, mesmo que, porventura, venham a trazer um resultado contábil negativo para a sociedade que está sofrendo a redução de capital. E aí, como eu tinha já avisado, tem alguns conceitos aqui muito básicos que eu vou passar bem rápido, trazer o alinhamento do IFRS, então a gente sai dessa perspectiva retrospectiva que privilegia segurança jurídica, princípio da realização, capacidade contributiva, para uma perspectiva prospectiva, que vai estar interessado em olhar para o futuro, para um fluxo de caixa, qual a possibilidade de geração de receita e renda que esse ativo possibilita, e obviamente isso gera um choque, porque com certeza a incidência do imposto de renda acaba se alinhando muito melhor uma perspectiva retrospectiva do que uma perspectiva prospectiva. E o conceito de que, por mais que o valor justo não se confunda com o valor de mercado, quando a gente vai olhar para os níveis de avaliação, nível 1, nível 2, nível 3, a gente percebe que ali nem todos eles pressupõem um mercado ativo ou operações de mercado, por mais que um laudo, uma avaliação de mercado possa ser considerado. Acho que tem um microfone vazando, se vocês puderem só mutar, por favor, obrigado. Então, não daria para confundir, por exemplo, uma redução de capital numa reorganização societária como uma operação de mercado per se ou potencialmente a gerar necessariamente um valor de mercado. Aí, além disso, trago aqui justamente aquela menção de que neutralidades fiscais a gente já tem expressa previsão. Exemplos, justamente o registro em subconta do valor justo, as reorganizações societárias e a permuta de ativos. Um elemento que eu já trago aqui interessante para a gente talvez discutir do ponto de vista do artigo 26 da 12973, se ele protegeria a neutralidade fiscal, tanto no caso daquele AVJ já registrado, quanto aquele que se registra em decorrência da legislação comercial determinar que aquela operação de cisão ou incorporação devesse acontecer, tem uma obrigatoriedade de acontecer por valor justo. E aí, a meu ver, sim, mas acho que é um ponto importante a ser estressado, e se isso valeria para tanto entidades do lucro presumido como lucro real, sem maiores preocupações, considerando o que era a legislação anterior, que foi alterada com a revogação ali do parágrafo 1º ou 2º do artigo 22 da 9249. Aqui tem algumas outras questões que eu trouxe em relação tanto ao controle de subcontas, que o CARF já enfrentou. Ele trouxe, acho que temos um microfone aberto de novo, se vocês... Obrigado. Que justamente existiram aí já precedentes do CARF, falando que, olha, a ausência de registro em subconta não macula por completo a neutralidade fiscal, desde que o contribuinte esteja apto a evidenciar em outros lançamentos contábeis, em contas patrimoniais, de que houve uma afetação desse valor justo, e essa afetação está apta a possibilitar uma fiscalização por parte das autoridades fiscais e evidenciar o momento adequado da tributação desse ganho, que seria a realização do ativo. Esse eu acho que é um assunto interessante, porque o CARF já começou a sinalizar como esse princípio da realização ele é importante e deveria auxiliar na interpretação dessa norma.
Aqui existe referência tanto à solução de consulta como às regras de aumento de capital. Não sei se acabei, infelizmente, não tendo oportunidade de falar com o Vitor antes. Não sei se, de repente, ele vai entrar um pouco mais a fundo no assunto. Com certeza, existem aqui também temas fundamentais a serem debatidos. Ainda existe a discussão de doação, a aquisição de participação societária em estágios. Uma situação muito interessante que uma vez eu tive a oportunidade de discutir foi o caso de uma incorporação reversa. Imagina uma situação em que a própria participação societária é registrada a valor justo e, porventura, a controladora ela é incorporada pela controlada. E aí aquele registro de valor justo ele vai ser baixado junto com o ativo. E surgiu ali toda uma discussão qual que seria o efeito dessa operação, se deveria existir uma tributação, ou se faria uma reversão dos lançamentos contábeis, ou se de alguma forma a gente privilegiaria a neutralidade fiscal. É um caso que eu não vi muitos debates do ponto de vista de artigos e maior reverberação no mercado, mas é uma situação também para a gente explorar. E aqui eu trago de uma forma um pouco mais discursiva, muito do que eu já falei aqui. Quais seriam os elementos? Aqui eu vou passar um pouquinho sobre cada uma das soluções, né? Então, como eu já adiantei lá no início, no começo da explanação, a gente teria uma primeira abordagem que seria assumir a possibilidade de uma discussão administrativa e judicial ao reduzir o ativo, o capital da empresa com a entrega de ativos pelo valor contábil, que por sua vez incluiria o valor justo. E aí fazer essa interpretação desse custo numa perspectiva histórica, sistemática, finalística, e o próprio Mariz Oliveira, no Fundamentos do Imposto de Renda, ele segue essa linha de uma forma muito clara e muito incisiva. A gente pode ver que muitas vezes a gente vê outros doutrinadores que foram na linha de aceitar a tributação no momento da redução de capital. O Mariz foi numa linha oposta e eu, sem sombra de dúvida, acabo me filiando a essa corrente justamente por ter também um entendimento sobre o que significaria o conceito de renda, esse acréscimo patrimonial e plenamente, efetivamente disponível, com uma aquisição de disponibilidade, o princípio da realização da renda, e essa interpretação histórica do artigo 22, quando ele constrói essa, junto com a isenção da tributação de dividendos, essa neutralidade fiscal na integração entre sociedade e sócio. A meu ver, o Mariz foi muito feliz ao fazer essa comparação, essa construção. Além disso, eu trago um outro elemento aqui, que seria o 108 do CTN e o artigo 4º da LINDB, que é a aplicação da analogia. Então, no próximo slide eu vou explorar isso um pouco melhor, mas a ideia seria, bom, se a gente fosse buscar outras alternativas, o que é muito comum quando a gente acaba discutindo esse tema com os clientes, bom, eu não quero discutir, eu quero ser pragmático, eu quero fazer uma redução de capital. Isso foi sempre uma das operações mais simples que a gente sempre teve quando a gente estava discutindo uma reorganização societária. Você estava muito mais preocupado ali com o prazo, se ia caber dentro da expectativa, o prazo de oposição de credores, mas os aspectos fiscais sempre foram muito simples. Faz a mercado ou faz contábil e está tudo certo. Paga o imposto, não paga o imposto, a depender da eleição feita. E isso mudou a partir do momento que o ativo está registrado pelo valor justo. Tá? Só um instante aqui que meu celular está tocando. Mil perdões, vou desligá-lo. Eu estava aqui utilizando ele para justamente fazer cronometrar a apresentação. Só um instante. Foi. Então, justamente aqui a gente teria a aplicação do 108 do CTN e do artigo 4º da LINDB para trazer um conceito de, espera lá, se eu fizer isso por meio de uma incorporação de sociedades, a controlada é incorporada pela controladora,
a gente vai ter uma sucessão patrimonial com uma tranquilidade, a própria artigo 26 trouxe isso, mas em tese nem precisaria trazer, seria a consequência lógica do conceito de sucessão patrimonial, a gente já teria essa neutralidade fiscal do ganho de AVJ, que seria só tributado na controladora quando da realização do ativo. Então, por que que quando de uma redução de capital, diferentemente de uma incorporação, ou até de uma cisão parcial, conversão desse acervo líquido para a controladora, que aí é nitidamente uma operação muito similar à redução de capital, e mesmo que seja para uma outra entidade, daí essa entidade é incorporada pela controladora, enfim, não seria um passo adicional nessa operação, mas o resultado prático seria o mesmo. Por que que a gente teria um tratamento fiscal distinto? Do ponto de vista da essência, o que que diferencia fazer uma operação da outra? Né? Aí a gente tem aqui alguns conceitos que são também relevantes para a gente discutir o tema, que é, bom, aqui a gente estaria falando uma propriedade para investimento, é um bem de uso, não é um bem que está à venda, não é um bem que teoricamente já deveria ter essa eminência de um valor de saída. Então, opa, será que justamente eu não estou muito mais próximo de uma situação de neutralidade do que de realização dessa renda e dessa tributação? A distinção sobre, bom, esse sócio é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física? Faz o registro como propriedade para investimento ou não faz? Esses são elementos relevantes para se avaliar, a meu ver, todas essas teses e escolher o melhor caminho a ser seguido. E efeitos adversos de uma interpretação distinta, né? Seria no sentido de trava de ativos e de uma antecipação inadequada de eventos tributários, caso essa interpretação não fosse adotada. Por isso, acaba se concluindo aqui como um espírito da lei, uma proteção de confiança legítima de neutralidade fiscal, que traria essa ideia de que a redução de capital não deveria estar sujeita à tributação desse AVJ. E aqui, de uma forma mais sintética, trazendo esses conceitos, princípio da realização da renda, ausência de operação de mercado, a analogia com o artigo 26 da Lei 12.973, como acontece no caso de uma cisão, fusão e incorporação, o artigo 108 do CTN, aplicação da analogia, sendo alguns dos elementos que poderiam trazer um resultado similar para uma interpretação de, olha, eu fiz a redução de capital e mesmo assim não tributei esse ganho de AVJ porque eu desdobrei em subconta na minha controladora, pessoa jurídica, porque inclusive também tem propriedades para investimento, esse ganho de AVJ. E isso, até essa empresa controladora já fazia reflexo de MAP desse resultado, né? Já existia uma certa comunicação de resultado entre as entidades. Então, por que considerar que esse ganho já foi realizado quando da redução de capital, né? Se quando do registro de MEP esse resultado não foi considerado como tributável. A segunda solução, e aqui eu, por desligar o cronômetro, perdi um pouco de tempo, então eu vou já me encaminhar para o final, para não prejudicar o tempo do Vitor Polizelli e também os debates. Aqui a gente teria, e vou deixar também para, com certeza, os professores, contadores, que estão numa posição muito melhor do que a minha para debater esse tema e encontrar uma solução melhor que a minha, mas eu já deixo claro também que, pelo menos, estou bem acompanhado de outro tributarista, que é o Maris de Oliveira, que, no livro dele, ele traz duas possibilidades de lançamento contábil. Uma delas em que se atingiria principalmente a neutralidade fiscal, mas que poderia ter maiores problemas do ponto de vista contábil, e outra que atingiria uma maior aceitação e adequação, tanto do ponto de vista fiscal como do ponto de vista contábil. Foi essa segunda opção que eu utilizei aqui, vocês vão ver no próximo slide, para ser essa sugestão da mudança legislativa. Então, aqui seria a ideia da segunda solução, como eu já falei no início, de adotar lançamentos contábeis quando da redução de capital, para garantir a neutralidade fiscal, mesmo que isso signifique uma situação de resultado negativo na sociedade controlada.
E aqui justamente a terceira solução, onde eu esbocei uma sugestão do que seria uma potencial alteração de novos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 22 da 9249, onde no parágrafo 5º e 6º, de forma muito similar ao que a redação que existe para justamente cisão, incorporação e fusão, a gente garantiria essa transposição da neutralidade fiscal para a pessoa jurídica controladora, e quando isso não fosse possível, viria essa opção. Eu gosto muito dessa ideia de opção, ela já existe como opção do lucro presumido, como opção da tributação do ganho de variação cambial, se é caixa, se é competência. Eu acho que cada vez mais, para privilegiar o princípio da realização, e eu mesmo valeria aqui para outras operações, conversão de investimento 4131, 4373, saída definitiva e ativos que o contribuinte tenha no mercado financeiro de capitais. Fazer uma opção para o contribuinte. Bom, você quer tributar agora ou carregar isso para o momento de uma efetiva realização, né? Acho que cada vez mais a legislação deveria trazer esses dispositivos para privilegiar o princípio da realização e, ao mesmo tempo, o contribuinte que quiser antecipar esse efeito teria essa possibilidade. Então, aqui, justamente uma sugestão de dispositivo que traria o lançamento contábil que neutralizaria o efeito fiscal quando da redução de capital. E aqui algumas perguntas que eu vou passar muito rápido, olhar para esse ganho de AVJ em relação ao conceito de renda tributável do artigo 43. A oscilação de valor contábil, ela pode ser considerada como renda realizada disponível? A entrega de ativos por meio de redução de capital representa realização dessa renda? O ganho de AVJ, ele pode ser tributado quando da redução de capital, como disse a Receita Federal na solução de consulta? O registro do ganho de AVJ, nos termos do artigo 13, como ele se relaciona com a neutralidade fiscal, no caso de redução de capital, e com o artigo 22 da 9249. Existe diferença de tratamento se o investidor é uma pessoa física, um investidor estrangeiro, ou uma pessoa jurídica que possui propriedades para investimento e já adota essa política contábil, ou outra que ainda não adote, que ele decida adotar a partir desse momento. Como o artigo 13 da 12973 relaciona com o artigo 26 da 12973, do ponto de vista da neutralidade fiscal de reestruturações societárias. Existe viabilidade de analogia de aplicação do 108 do CTN, do artigo 4º da LINDB? Como que a gente vai olhar para essa situação toda e o artigo 24A do Decreto-Lei e o CPC 18 que fala de um AVJ reflexo, ou mesmo que a gente não considere o AVJ reflexo, mas como isso dialoga com o efeito de MAP? O fato do AVJ afetar o resultado da entidade é suficiente para possibilitar a tributação do ganho quando da redução de capital? E se existiu a distribuição de dividendos para o controlador, isso muda o resultado que a gente atingiu aqui nessa apresentação e nesse debate? É necessário adaptar a legislação? É possível realizar lançamentos contábeis que garantam a neutralidade fiscal? Ou a gente teria que partir para uma pacificação do tema no âmbito judiciário? Peço perdão aí se eu passei um pouquinho o tempo, mas acho que esses eram temas aqui fundamentais para trazer para vocês, para esse debate, aproveitar público tão qualificado nessa discussão. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Roberto, muito obrigado pela sua apresentação. Realmente a gente tem alguns aspectos aí que fazem a gente pensar, né? Antes de passar a palavra para o Victor, eu queria só fazer um contraponto de uma coisa que eu fiquei pensando aqui, em relação a, de fato, se há realização de renda ou não há realização de renda na transferência de um ativo, mesmo que um ativo de uso, né? Quer dizer, se a gente pensa o seguinte, você imagina que uma empresa recebeu R$1.000 de capital em dinheiro. Ela tem R$1.000 de capital, tem R$1.000 em dinheiro. Aí
ela vai devolver, ela pega R$ 200 desse capital, desse dinheiro que está lá, compra um imóvel. E esse imóvel passa a valer R$ 300 e ela tem um lucro de R$ 100. Aí ela vai reduzir o capital. E ela entrega R$ 300, que é esse imóvel avaliado a valor justo. Quer dizer, ela está entregando um negócio para o seu sócio que vale R$ 300 no mercado. Ah, mas o valor justo não é um valor de mercado efetivado. Mas se o valor justo for bem feito, ele vai ser muito próximo ao valor de mercado que seria efetivado nesse caso. Aí a empresa tira R$ 300 do seu capital social e entrega R$ 300 para o sócio. Ela vai ficar com um lucro de 100. Esse lucro de 100 está no caixa. Ele representou uma não saída de dinheiro. Então não entrou dinheiro no sentido de realização de renda, não foi vendido e entrou dinheiro. Mas ao entregar 200 mais 100 de valor justo, se ela tivesse pago em dinheiro, ela teria entregue 300 em dinheiro. Portanto, fica o dinheiro na empresa. E se o dinheiro fica na empresa, há uma realização de renda pelo ponto de vista daquele CNPJ. E aí é um outro problema. Quer dizer, ah, não, mas não tem dinheiro, tem estoque. Tá, mas é a mesma coisa. Quer dizer, há uma realização de renda quando o imóvel, no caso aqui, imóvel, que estamos falando de propriedade para investimento, né, sai e vai para o sócio. Se você for uma pessoa jurídica que recebe isso, para fins de consolidado, você trocou 6 por meia dúzia, você só trocou de bolso. Então, quando você faz um negócio em que você faz uma transação desse tipo com ou um sócio pessoa física ou um sócio que seja um não controlador, eu acho que, me parece, a princípio, que há uma realização de renda para o grupo econômico. Para o CNPJ, me parece que sempre há. A questão aí é para o consolidado, né? Agora, se a filha vende para a mãe um produto, a filha produz um determinado aço, por exemplo, entrega para a mãe, que vai transformar esse aço numa outra coisa. Esse lucro não é tributado na filha? Mesmo no consolidado, não fazendo nenhum tipo de efeito? Quer dizer, esse lucro é tributado na filha. No consolidado, isso é eliminado, né? Mas aí depois, tudo bem. Essa tributação aí de eventuais impostos compensáveis, você vai matar quando a mãe vender, porque ela usa o crédito, está no consolidado para fins de impostos compensáveis, tudo bem. Mas o imposto de renda não, o imposto de renda... Mas aí depois, lá na frente, o imposto de renda da mãe, quando ela vender, também por conta do custo, vai ser ajustado. Então, no final das contas, quando esse produto sair do consolidado, ele vai ter sido tributado em 2 pedacinhos, um pedacinho na filha e um pedacinho na mãe. Agora, quando você está falando de imóvel, esse efeito me parece ser exatamente o mesmo, com a diferença de que você pode falar aí de 20, 30, 40 anos para realização desse imóvel, se um dia ele for realizado. Então, acho que a gente precisa pensar nas questões em relação à realização de renda, pelo ponto de vista se é consolidado, se não é consolidado, se é controlador, se não é controlador. Porque me parece que, pelo ponto de vista individual, há uma realização de renda. E a neutralidade fiscal do valor justo, ela é até o momento em que você vende esse imóvel, ou dá baixa por alguma razão. E aí, quando você dá baixa, provavelmente você não vai ter valor justo, mas se você vende, você tributa. E se você saiu e o dinheiro ficou na empresa, quer dizer, se não houve uma entrada, mas houve uma retenção de caixa, uma não saída de caixa, então eu acho que é um ponto interessante, né? Agora, uma preocupação, desculpa interromper, só para finalizar meu pensamento, uma preocupação forte que eu tenho em relação a isso é que esse tipo de operação produz um reflexo indireto de uma ingerência da Receita Federal na contabilidade. Ou seja, o cara vai deixar de utilizar uma opção da regra
Não porque essa informação ela não é devida ou ela é melhor do que o valor justo. Ele vai fazer isso porque se um dia ele tiver que fazer qualquer transação com esses imóveis que não seja vender, ele vai ter problema de tributação de valor justo, então ele simplesmente não vai fazer o negócio. Roberto, Não, desculpa. exato. Excelentes colocações, Érica. Acho que todos pontos muito pertinentes. Como eu já falei demais, eu vou me colocar muito mais na posição, não de respondê-las. Acho que aqui, justamente, acho que todos os participantes vão poder também ter a oportunidade de abordar o assunto de forma profunda. Mas trazer só algumas colocações adicionais para justamente fomentar esse debate. Primeiro seria algo que faltou aqui na apresentação e que seria interessante de colocar, que uma outra norma que ajudaria a entender essa neutralidade fiscal e a ausência de valor de mercado na redução de capital. Justamente a regra de DDL, que expressamente traz uma exclusão de apuração de ativo a valor de mercado quando da redução de capital. Ou seja, mais uma norma que reforçaria a neutralidade fiscal e a ausência não só de um valor de mercado, mas de ser considerado como uma operação de mercado fosse uma redução de capital. Então, se eu vendo ativos da controlada para a controladora, eu aplico o DDL. Se eu reduzo o capital com ativos, eu não aplico o DDL. Seria mais um normativo para a gente, junto com todos esses outros conceitos, e eu acho muito interessante a distinção que você fez também, eu faço e tenho essa preocupação. O que eu diria da solução de consulta da Receita Federal? Não é que ela está de todo errado. A meu ver, é aceitável aquele resultado se o acionista for uma pessoa física, um estrangeiro, se for alguém que não for desdobrar esse registro de AVJ, porque realmente você entrega para o acionista uma riqueza maior e ele não vai conseguir controlar essa tributação diferida. Aí eu acho que a solução de consulta 415 teria, sim, a sua pertinência. Agora, no outro caso, aí eu acho que os efeitos nocivos são muito maiores do que essa aplicação tão restrita de um conceito de realização como qualquer transferência de ativo é realização. Aí eu acho que a gente tem que ter cuidado e olhar as nuances. Até porque o Brasil a gente adotou, e são poucos os países que adotam isso, o valor justo no balanço individual. Justamente, e essa é uma outra norma contábil que evidencia como essa redução de capital não deveria significar uma realização da renda, uma tributação em termos contábeis ou fiscais, porque isso deveria estar sendo controlado no consolidado. Isso não deveria ser um problema quando da redução de capital. E aqui no Brasil, essa é uma outra opção, na verdade. Eu estou preparando essa ideia junto com o professor Edson, até ele não está aqui presente, mas como fica gravado, já deixo aqui registrado o agradecimento pelo convite dele, e ele é meu orientador na dissertação de mestrado em relação a esse tema. Um outro ponto que eu coloco lá é no sentido de repente, o que a gente deveria fazer é alterar o registro de valor justo para não estar mais no individual e ir para o consolidado. É uma outra opção. E a última colocação que faria é que a gente tem, sim, caixa contábil, mas não caixa dinheiro. E aí a gente vai estressar aqui no conceito de bulhões pedreira se realmente a gente tem uma aquisição, porque o bulhões acaba aproximando a aquisição econômica de renda da aquisição quase financeira. Então, essa ausência de caixa não é elemento interessante para a gente considerar nesse debate, mas, enfim, Eric, eram só colocações, acho que os pontos muito bem levantados e já tomei a palavra demais, quero aqui abrir para o resto do time e agradeço a todos pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, Roberto. Vitor, quer assumir a discussão? Claro, obrigado, Eric, e parabéns também, Roberto, pelas considerações, foram bastante interessantes, e acho que muita gente deve ter muitas perguntas e colocações aqui também. Eu vou passar aqui uns slides, Eric, que são uma adaptação de uma apresentação que eu fiz na PET essa semana, e eu vou aproveitar para, numa determinada passagem lá, comentar esse seu exemplo, que eu achei super interessante, porque ele é singelo e permite a gente
discutir algumas coisas de política fiscal e até tentar achar uma razão de ser na regra, né? E já adianto que, embora eu consiga visualizar essa razão de ser, eu noto também uma incoerência, né, com relação a outras situações similares, e é isso que acho que gera perplexidade em todo mundo. Deixa eu pegar aqui para projetar e tomar o cuidado de fazer como o Roberto, de marcar meu tempo, né? Eu ainda vou cometer a ousadia de falar um pouco de contabilidade, antes de falar propriamente da questão fiscal. Bom, aqui só para comentar onde estão situadas as principais e mais conhecidas regras de AVJ, na maior parte das situações são registros obrigatórios e, como o próprio Roberto já comentou, no caso de PPI, é uma avaliação opcional. E, obviamente, que fora deste âmbito aqui, aí tem um espaço de liberdade que cabe até a gente discutir se esse espaço existe mesmo ou não e como que ele é configurado, né? Aqui era um exemplo mais singelo, que lá na PET, às vezes, a gente encontra pessoas que não conhecem a mecânica, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para o aumento de capital, né? O aumento de capital na contabilidade não é algo que existe obrigação de se fazer a valor justo, né? Essa avaliação a valor justo no momento do aumento de capital é algo que não pertence à norma contábil. A própria o CPC 18 e o CPC 09 comentados aí não convivem muito, não gostam muito da ideia de se ficar registrando ganhos em operações intragrupo, né? Aqui eu estou tratando de uma controladora, vamos dizer assim, então não não se faz aqui, né? Não se reconhece ganho em transações descendentes. Então, essa avaliação a valor justo seria já um fenômeno quase que exclusivamente tributário, né? E há de se perguntar até por que a Lei 12.973 resolveu regular um negócio que não estava nem propriamente desenhado na norma contábil. A gente tinha, naturalmente, desde o Decreto-Lei 1598, a chamada, na época, reavaliação no momento da subscrição, né? No momento da integralização, e acho que talvez há uma razão mais histórica aí para que isso tenha sido preservado. Eu estou me referindo aqui especificamente ao artigo 17 da Lei 12.973. Já numa transação com coligadas, aí existe aquela questão de se reconhecer o ganho na proporção dos demais acionistas, né? Não se reconhece o ganho, se eu tenho, por hipótese, 30%, eu não vou reconhecer ganho em 30%, eu reconheço ganho em 70%, que é quase como se representasse a gente olhar o aumento de capital numa situação como essa como sendo uma transação não da investidora com a investida, mas sim uma transação da investidora com os demais sócios da investida, né? E na redução de capital, também não há exigência de que se faça a VJ na norma contábil. Não é obrigatório que se faça a VJ ao fazer uma redução de capital. Se eu tenho um bem não previamente AVJado, eu posso perfeitamente devolver esse bem pelo valor contábil sem a VJ, ainda que haja evidências de que ele vale mais. Mas se houver ganho, e aí a norma diz isso, e eu estou me referindo aqui ao ICPC 09 também, e lá no CPC 18 também tem esse tema tratado, a investida reconhece o ganho e a investidora não. A investidora meio que desfaz o ganho, né? Porque daí a investidora estaria, numa perspectiva de grupo, não faria sentido que ela ficasse com esse ganho. Mas isso aqui já traz para a gente um questionamento, né? Por que o aumento de capital seria diferente da redução de capital? Quando eu faço um aumento de capital, o bem continua comigo em alguma medida? E se existem outras pessoas que vão participar daquele bem, daí eu reconheço o ganho só na participação daquelas outras pessoas. Já na redução de capital, haveria quase que a ideia de que o bem não está mais comigo, né? Eu olhando na perspectiva da investida, de fato, não há mais controle sobre aquele bem. E aproveitando até um pouco o seu exemplo aí, né, Eric, de fato, na redução de capital, se devolve o bem, e se devolve o bem com uma diferença, né, aquele bem já não mais pertence. Eu vou depois explorar isso com um pouco mais de detalhe. Bom, vamos lá, focando só em aumento de capital. A VJ simultâneo ao aumento de capital, eu tenho o bem por 100 e coloco por 120, o investimento pode, né, até ter esse controle em subconta, como a norma diz,
para que esse ganho, que eu estou ilustrando aqui como sendo registrado na demonstração de resultado, lembrando que essa operação não faz sentido do ponto de vista contábil, então eu até reconheço uma certa liberdade aqui para que a empresa registre isso na DRE ou registre isso em ajuste de avaliação patrimonial, porque, de fato, esse é um tema não regulado contabilmente, e dentro da liberdade de estabelecimento de políticas contábeis, a empresa pode até chegar à conclusão de que o reconhecimento em DRE não é cabível. De qualquer modo, né, e a norma tributária da 12973, quando fala de AVJ, ela não se preocupa muito onde foi parar a contrapartida do AVJ, se foi parar em DRE, se foi parar no PL, tanto faz. Fato é que, e aí eu estou me referindo especificamente ao artigo 13, e manda controlar em subconta e vai ter um ajuste no LALUR ou não, né, vai ter ajuste no LALUR se tiver passado pela DRE, vai haver, então, maneiras de se controlar este acréscimo, e havendo algum dos eventos descritos na norma, especialmente liquidação ou baixa, né, alienação, liquidação ou baixa, ganho vai ser tributado no futuro. Mas o artigo 17, então, permitiu que, pelo menos na visão da maior parte das pessoas, ele estaria dirigido especificamente para a situação de AVJ simultâneo ao aumento de capital, ou seja, aquele trecho destacado em amarelo ali seria lido como no momento da subscrição, né? Na subscrição seria no momento da subscrição, e então ele cobre essa situação do ganho que foi gerado nesse momento, né? Do AVJ que foi feito nesta hora. Desde que seja controlado de subconta, essa segunda parte aqui não é tão relevante. E aí eu já chamo a atenção aqui para uma coisa também, né? Esse dispositivo fala de lucro real, ele não fala de lucro presumido. Essa operação é possível contabilmente por empresa de lucro presumido? Bom, se a contabilidade já nem endereça essa questão, né? Eu diria que a liberdade de estipulação e de determinação das políticas contábeis permite que isso aconteça. E acho que a lei 12973 convive com a possibilidade disso acontecer numa empresa de lucro presumido, tanto é que ela vai lá e faz alterações no artigo 25, parágrafos 3º e 4º, para dizer que o AVJ não faz parte do valor contábil para fins de ganho de capital. Veja, então, que a questão está um pouco mais fácil até, e depois, no final, eu vou destacar outros dispositivos da lei que mencionam isso. No lucro presumido está mais fácil dizer que o AVJ é neutro, porque ele já nem faz parte do conceito de valor contábil. E lembro aqui que a gente está, né, como o Roberto estava comentando, bastante de redução de capital. A redução de capital pode ser feita a valor contábil ou mercado. E aqui o AVJ já nem fará parte do valor contábil, como se eu pudesse realmente, com mais liberdade, seguir aquela alternativa de deixar o AVJ para trás, reconhecer uma perda contábil e fazer a redução pelo valor contábil sem o AVJ. E aí, só para poder comentar alguns outros dispositivos aqui do artigo 17, né? Vai ser tributado na alienação ou vai ser proporcionalmente na depreciação. E essa tela aqui serviu para eu chamar a atenção para um ponto que o Roberto também já muito rapidamente comentou. Esse trecho aqui do inciso 3 do artigo 17, muitas vezes em discussões com outros colegas, eu até sinto que tem interpretações distintas. Talvez numa primeira leitura dá a impressão que essa tributação que vai acontecer em 5 anos para bens não sujeitos à depreciação, ela começa desde depois do aumento de capital. Mas, na verdade, a leitura mais correta desse dispositivo é que existem 5 anos de diferimento, ou seja, esse trecho destacado em amarelo, ele é um trecho para ser lido em conjunto, né? Se o bem não for alienado ou não for baixado em 5 anos, ou seja, esse é um condicionante. Se não acontecer nada em 5 anos, aí sim é que começa uma tributação que vai levar mais 5 anos, porque vai ser feita a razão de 1,60 avos. Onde que o aumento de capital gera dúvidas, né? O AVJ simultâneo está razoavelmente tranquilo. É o AVJ anterior, ou seja, estamos falando de uma empresa que já fez o AVJ, já tem o bem registrado a 120, teve um ganho registrado em demonstração de resultados por hipótese e está lá o LALUR parte B, com esse item para ser tributado algum dia quando acontecer a alienação. Se ela transfere esse bem para uma outra empresa,
aconteceu visivelmente uma alienação, e aí vem, então, a consequência do artigo 13, vai ser tributado por alienação ou baixa. Seria possível interpretar, e essa é uma proposta, o artigo 17 como sendo dirigido também para essa situação? E aí, nesse caso, a leitura seria de que o ganho decorrente de avaliação, quando ele fala ganho decorrente de avaliação com base no valor justo, ele não está dizendo que essa avaliação vai ser feita agora. Você poderia ler isso aqui como sendo o ganho decorrente de avaliação já realizada, e esse ganho ele vai se vislumbrar também, né? Vai acontecer aqui uma subscrição de bens em capital social, ou seja, eu não daria ênfase a essa subscrição de bens ao capital social como sendo o momento da AVJ, né? Eu teria que ler isso daqui com uma certa maior liberdade para poder entender que essa operação estaria contemplada. Eu confesso que é uma leitura que tem que ter um esforço grande interpretativo, não foi testada, não tem jurisprudência, e algumas poucas pessoas já escreveram para sustentar essa visão. Eu confesso que é um pouco mais difícil de ver. Naturalmente, e é uma coisa assim, totalmente desproporcional, né? Você pensar assim, naturalmente que existe uma alternativa. A empresa pode fazer, o Roberto já mencionou isso também, então eu falo aqui rapidamente, poderia perfeitamente fazer uma cisão com uma incorporação descendente, e se eu posso fazer cisão e carregar aquelas duas contas ali, né? Eu posso levar o bem mais o AVJ, o bem mais a sua subconta para uma outra empresa via cisão, e depois posso também carregar isso via incorporação, eu acabo chegando no mesmo resultado que eu queria, sem causar tributação. Daí que vem a pergunta, por que eu não poderia carregar um bem AVJado para fazer um aumento de capital? Ou seja, essa necessidade que todo o sistema tributário tem de inserir regras de carregamento da base fiscal sem realização em reorganizações societárias. Muitos países têm esse tipo de previsão legal, porque nós estamos trabalhando com transações intragrupo, reorganizações societárias, não tem propriamente uma relação visível com terceiros, com o mercado, e essas regras são importantes para que as pessoas, para gerar eficiência econômica, né, para a questão tributária não ser um entrave, as pessoas movimentarem os bens de lugar e efetivamente empreender com aqueles bens sem esbarrar num problema tributário, né? Ou seja, a gente precisa ter esses tipos de regras bem desenhadas. Nós as tínhamos antes do IFRS e da Lei 12.973, a Lei 9249 estava super bem desenhada, sempre foi possível fazer esse tipo de situação, e agora, por causa do que parece terem sido deslizes involuntários, né, na redação da 12.973, a gente convive agora com esse tipo de situação, e seria realmente um absurdo pensar que eu teria que fazer uma cisão seguida de incorporação só para poder contornar uma lacuna aqui na legislação. E vamos, então, falar de redução de capital, e daí, com isso, eu encerro para a gente partir para os debates. Acho que umas 2, 3 telinhas aqui eu já cubro. A redução de capital, naturalmente, vai causar problema com o AVJ anterior à redução de capital. E eu quero também aproveitar aqui o exemplo do Eric para ilustrar essa situação, né? Aqui no desenho que vocês estão vendo, o bem já tinha sido elevado para 120, o que lá no exemplo do Eric era o bem de 200 que virou 300, né? Então, quando eu faço essa redução com 120 e reduzo, no meu exemplo aqui, eu estou tirando todo o 120 do capital social, como é que isso deve ser tratado? Para começo de conversa, eu queria falar um pouco de redução de capital do ponto de vista societário, da legislação societária. Esse não é um tema muito fácil de endereçar. Em todas as oportunidades que eu tive de sentar para discutir em ambientes como esse, em que a gente reúne vários profissionais para discutir casos práticos, né? A gente levou horas e horas e mais de uma reunião e visões distintas sobre como é que funciona a redução de capital do ponto de vista societário.
Pelo Código Civil, a redução de capital não é uma operação na qual você faz um resgate de cotas, não é como se fosse um entesouramento de cotas, não é a empresa não está recomprando suas cotas e vendendo um bem, né? Pelo Código Civil, a redução de capital é uma redução do valor nominal, não se muda o número de cotas da empresa. Se a empresa tinha 1.000 cotas, ela vai continuar tendo 1.000 cotas depois da redução de capital. Para fazer com que a redução de capital fique parecida com o aumento de capital, vamos dizer assim, né, olhando pelo inverso, na prática do dia a dia, as empresas fazem uma redução do valor nominal e, ao mesmo tempo, fazem um cancelamento de cotas, para poder, daí sim, chegar no impacto desejado de ter, né, cotas sendo, entre aspas, utilizadas para comprar o ativo, né? Do ponto de vista da empresa A aqui, ou pegando o exemplo do Eric, né? Eu coloquei R$1.000 em dinheiro e eu ganhei 1.000 cotas, né? E agora eu vou dar 300 cotas para poder comprar aquele imóvel que foi adquirido por 200, que virou 300, né? Então, não é verdade que você entrega 300 cotas, você entrega 300 valores e você continua com 1.000 cotas, e aí, na prática, as empresas acabam fazendo um cancelamento de cotas, mas esses atos não são particularmente simultâneos, é uma sequência de atos. E não é improvável que se faça uma redução linha a linha. Eu adoro essa expressão era utilizada até no FIPECAF na versão anterior, né? E hoje em dia sumiu. Mas eu que sou mais antigo continuo com isso na cabeça. Quando eu vou fazer uma redução de capital, eu queria voltar aqui no seu exemplo, Eric, do ponto de vista da investidora que colocou 1.000 e agora vai entregar 300, entre aspas, entregar 300 cotas para receber aquele ativo, eu realmente tenho dificuldade de não ver que essa operação devesse ser tributada na empresa embaixo, porque, de fato, eu estou consumindo R$300 de base fiscal lá em cima e vou ter que, do ponto de vista do investidor, eu vou ter que dar base fiscal para ele de 300 para o ativo que ele está levando para casa. Eu não posso conceber, do ponto de vista do investidor, que ele vai entregar 300 e vai receber 200 e vai ficar com uma subconta e daí aquele bem ele vai tributar só no futuro, porque isso, de um ponto de vista de neutralidade, fica realmente desequilibrado. É claro que quando a gente compara essa hipótese do seu exemplo, Eric, com uma hipótese na qual a empresa de baixo não fez nenhuma VJ e ela pode perfeitamente entregar o bem por 200, dá para ver um pouco de injustiça, né? Você fala, a empresa pode perfeitamente fazer esse movimento sem tributação, por que teria que ter tributação? Mas as situações são distintas, né? De fato, uma coisa é entregar 200 de base fiscal, outra coisa é entregar 300 de base fiscal. Então, acho que realmente precisa, enxergando só sobre esse ponto de vista, precisaria ter tributação. Claro que a inquietude aqui decorre do outro ponto que eu comentei antes, que a gente precisa ter maneiras de permitir que isso aconteça sem tributação. Nós estamos só falando aqui de uma reorganização societária. E a verdade é que se para tomar ainda esse exemplo, os números são um pouco diferentes do meu aqui, mas eu queria insistir nisso, a investidora colocou 1.000, teve uma VJ, ela faz equivalência patrimonial, ela vai estar com 1.100, né? E digamos que a VJ tenha ido parar numa conta do PL de ajustes de avaliação patrimonial, só para tornar o exemplo fácil aqui. Eu poderia fazer uma redução de capital na qual eu entrego R$200 de capital social, eu tiro 200 do capital social e tiro 100 da reserva de ajustes de avaliação patrimonial. Numa situação como essa, eu carrego o AAP, né, e a subconta para a investidora e conseguiria ter a neutralidade desejada. Claro que essa operação não é possível nos tempos atuais, dado que a regra assim não prevê. Mas daí, numa hipótese como essa, e aqui as hipóteses são inúmeras, né? Eu não veria realmente razão para tributar, porque, de fato, daí não teria uma entrega de R$300 de base fiscal, teria uma entrega de R$300 de base fiscal e o outro 100, que é a VJ, foi carregado e vai ficar lá na investidora, vai ficar sujeito à tributação, caso aquele bem seja alienado. Bom, e além disso, tem a tal da redução seletiva do capital social, que é um tema sobre o qual ninguém escreveu uma linha.
e que permite você fazer redução de capital desproporcional, vamos dizer assim. É um tema para tomar cuidado, porque ele, de fato, pode levar a situações do tipo casa separa e pode realmente gerar determinadas distorções que, do ponto de vista de política tributária, seria importante coibir. Bom, vamos lá. A VJ anterior à redução de capital não é tratado na 12973. A 12973 fez alterações na 9249 e parece que resolveu não mexer no artigo 22 por alguma razão. O artigo 22 é aqui o nosso velho conhecido. Deixa eu voltar, passar aqui, que eu acho que só mais 2 telas e eu encerro, tá? A solução de consulta acha que isso é uma forma de realização. A neutralidade na adoção dos IFRS nitidamente foi quebrada, né? Aqui a gente tem uma situação na qual o AVJ, que é um fenômeno novo, vai causar impactos tributários, e a promessa feita pela 11941 é de que não haveria impactos tributários decorrentes das normas contábeis. Alternativas, e eu vou passar rápido aqui, porque o Roberto já cobriu muitas delas. Cisão seguida de incorporação ascendente, se aproveitando da regra de carregamento do artigo 27. Interpretar valor contábil como sendo o custo de aquisição, que é aquela situação na qual a gente acaba baixando o AVJ na investida e gera uma perda. Eu gosto dessa daqui, eu queria ouvir a opinião dos colegas também. Eu posso desfazer o AVJ contabilmente? Eu posso, né, por causa dessa operação agora, essa operação de redução de capital é quase que uma operação de descontinuidade, né? Aquele ativo, ele não mais vai ser empregado na minha atividade, e se houve alguma avaliação a valor justo ali movida por razões operacionais, de business, eu posso agora olhar e falar, então vamos desfazer o AVJ? Ou mais, eu poderia estipular uma política contábil que previsse que, em hipóteses de reorganização societária, a gente... Aí de tanto luz quarta-feira, o que ela tinha? Oi, gente, tem um microfone. Tem um microfone aberto. Vamos lá. É possível usar a liberdade dada pelo CPC 23 para estipular uma política contábil que previsse essa situação, que dissesse, olha, em caso de reorganização societária, qualquer AVJ feito sobre aquele bem deve ser desfeito? Isso é algo aceitável do ponto de vista da norma contábil? Faria sentido? Essa aqui e aqui está em ordem, talvez, de preferência, tá? Eu posso considerar a operação de redução de capital como equivalente à permuta? Lá na Lei 12973, no artigo 13, parágrafo 4º, fala-se que a permuta não gera realização. Não estou falando da permuta imobiliária, porque essa está tratada em um outro dispositivo. Eles mexeram no Decreto-Lei 1598. Aqui é outras permutas. E a gente tem a vantagem dessa permuta estar prevista na lei, então dá para exercer a interpretação aqui, com bastante liberdade criativa. Eu acho difícil, porque, como comentei antes, a redução de capital não é propriamente uma operação na qual se entrega bens e se recebe bens, né? Isso acaba acontecendo na prática com o cancelamento das cotas, mas ela não é desenhada para ser assim. Claro que, se eu estiver falando de uma operação de resgate de ações, né, daí fica mais visível, mas essa é uma interpretação bastante arrojada para a nossa cultura, e eu falo de cultura aqui só para chamar a atenção também que, do ponto de vista da cultura dos Estados Unidos, esta operação é uma operação de permuta. Uma redução de capital é uma like-kind exchange, tratada como uma share transaction, né? Então, eu não vejo razão para o direito societário deles ser diferente do nosso. Talvez fosse possível explorar essa hipótese aqui, mas é uma hipótese muito ainda pouco trabalhada. E um caso interessante seria a redução de capital ao mercado. Eu posso fazer a redução de capital ao valor contábil ao mercado, eu faço uma redução de capital ao mercado. Isso vai ser interessante se o valor de mercado for menor que o AVJ. Digamos que o valor de mercado está mais próximo do contábil do que do bem AVJado, né? Numa hipótese como essa, eu não teria nenhum problema. E vou mencionar aqui alguns pontos adicionais, correndo o risco de já ter extrapolado um pouco o meu tempo. Lucro real versus presumido. As regras aqui estão mais desenhadas para lucro real do que para presumido. Redução de capital para pessoa física ou PJ. Se for para pessoa física, eu acho mais difícil impor para a pessoa física que ela tenha uma subconta e que ela vai controlar, né? Tá certo que já existem regras lá na Instrução Normativa 11 de 96 para cuidar disso, né? Mas eu diria o tratamento é um pouco distinto quando é pessoa física ou jurídica.
e apuração mensal versus anual. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui na última tela, e essa é realmente a última tela. A solução de consulta, ela chama a atenção para um dos argumentos que o contribuinte tinha colocado na mesa, e ela não descreve esse argumento com muita riqueza de detalhes. Quem tiver curiosidade de ver o desenvolvimento desse argumento, eu chamaria a atenção para um texto que foi publicado no escritório de uns colegas do Fagundes e Pagliaro. De fato, a Lei 2973 mexeu na 9430 e na 8981, naqueles dispositivos que estão mencionados aí no quadrinho no meio, para poder dizer que o AVJ não faz parte do valor contábil para fins de ganho de capital. Só que esses dispositivos são 3, né? Um é presumido, o outro é arbitrado, e o terceiro e último aí é a estimativa, é a apuração mensal. Então, o AVJ, numa redução de capital, ou numa venda, ou em qualquer situação que, né, envolvesse uma alienação, só impacta a apuração anual, não impacta a apuração mensal. E acho, então, que, por isso que a solução de consulta assim comenta, né? Muitas vezes a gente está lendo a Instrução Normativa 1700 e esbarra com essas questões, né? A Instrução Normativa 1700 define valor contábil como sendo custo de aquisição. Ela não define como sendo custo de aquisição mais AVJ, mas não há um grande argumento nisso, eu diria, porque está muito claro que esses dispositivos estão relacionados a arbitrado presumido e apuração mensal, de modo que o problema que nós estamos endereçando aqui ele é típico de apuração anual mesmo. Os próprios exemplos do anexo 5 da IN falam de apuração anual e nunca falam de apuração mensal. Bom, com isso, espero ter coberto grande parte das questões. Agradeço pela oportunidade de falar aqui e fico ansioso pelos debates. Obrigado, Eric. Vitor, eu que agradeço pela exposição. É um assunto que, aliás, como acho que tudo que acontece aqui no GDEC, quanto mais a gente cavoca, mais a gente acha a minhoca, né? É uma coisa impressionante. Aqui eu só tenho uma preocupação da gente ficar falando muito dessa questão aí de que no momento da subscrição é neutro, mas quando você faz a transferência via redução de capital, tributa, porque vai que depois eles resolvem tributar a subscrição, né? Então, sempre há esse risco, né? A hora que começar a aparecer muito planejamento nesse sentido, de fazer a cisão, fazer os inversos, a Receita Federal vai arrumar algum argumento para tributar o AVJ, né? Para tributar isso daí, falar que são operações sem caráter... só com caráter exclusivamente de redução de imposto e tal, né? Então, sim. Bom, mas eu também já falei bastante, eu queria abrir, então, a palavra aí para os interessados, sem chamar ninguém nominalmente, mas eu achei que o Rodil está com uma cara de quem quer falar, não está, não? Eu ainda estou tentando digerir, Eric. Não é mole não, né? Me complicou o fim de semana, viu? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bem rapidamente, parabéns pelas apresentações, foram muito boas, Roberto e Vitor. Desculpe o momento em que eu entrei tanto no computador quanto no celular, deu um conflito ali, tá, Roberto? Desculpe na sua apresentação. Eu tenho um caso um pouco prático, mas gostaria de tentar trazer e problematizar. Vamos supor que uma sociedade queira fazer uma cisão parcial e tirar um determinado ramo, um determinado negócio, né? E identificou-se que esse negócio traz um PL negativo, teria mais passivo do que ativo. Parece que não é possível, né, fazer uma cisão parcial de um acervo negativo. Acho que eu vi um parecer de uma junta comercial nesse sentido, não tem como você integralizar capital com um valor negativo, né, numa nova. Então, teria que, de alguma forma, fazer os ativos ficarem superiores ao passivo dessa determinada a atividade desse business. O AVJ poderia ser utilizado nesse sentido?
para aumentar justamente essa carga de ativos, se eu não fiz a VJ para esse acervo, nesse negócio dentro da sociedade? Eu vou correr o risco de comentar primeiro aqui, Eric, se você me permite. O artigo 26, que eu estava me referindo aqui como 27, mas é o 26, né? Ele tem essa questão de você carregar o AVJ. Ele não fala de você fazer a cisão a mercado. Aliás, cisão a mercado ou incorporação a mercado, você fazer o AVJ no momento da reorganização societária, é algo que não está muito bem desenhado, nem na norma contábil, nem na tributária. Na norma contábil não existe isso, e na norma tributária não existe isso. Eu não estou querendo dizer que não pode existir, tá? Porque a norma contábil ela tem liberdade. Na norma tributária a gente tinha lá a previsão específica que dizia você vai fazer essas operações a valor contábil ao mercado, e agora não está desenhado assim, né? Aquele dispositivo ele fala vai fazer de acordo com a avaliação que for determinada lá do ponto de vista societário e contábil. Então, eu diria que se houver cabimento, e isso depende de um esforço grande do ponto de vista mais contábil do que tributário, se houver cabimento, faria mais sentido fazer um AVJ anterior à operação societária, porque se você tiver já um bem AVJado, aí sim, do ponto de vista tributário, o artigo 26 te protege. Obrigado, Vitor. E algo que eu acrescentaria, concordo plenamente, Vitor, acho que existe realmente, até mencionei na apresentação, né? Assim como acontece no artigo 17, do ponto de vista da subscrição de capital, né? Tem ali um problema de se interpretar se a regra valeria tanto para o AVJ já existente ou para eventual valor justo apurado quando da subscrição ou quando da cisão da incorporação. Esse é um problema, é uma lacuna que a legislação deixou. Um outro ponto, Leandro, que eu estaria aqui, não tanto do ponto de vista de alternativas contábeis, fiscais e valor justo para acertar, mas salvo, eu sou tributarista, não sou o advogado especialista em direito societário, então também correndo o risco de falar uma besteira aqui, mas salvo o melhor juízo, tem sim um parecer de alguma junta, que eu não lembro qual, que fala sobre a inviabilidade de uma cisão com um acervo líquido negativo por conta do pressuposto de que você teria que ter um aumento do capital. Mas, salvo o melhor juízo, se você der uma procurada, você vai encontrar operações de cisão com PL negativo. Não sei se conseguiram registrar, mas se você der uma procurada, você vai ver que já fizeram. Imagino que tenham registrado. Então, acho que de repente também você pode avaliar isso, não em termos contábeis fiscais, mas em termos societários, e obviamente, daí a concluindo que isso seja possível, talvez você pode ter algum problema de exigência na junta, mas aí depois você faz a avaliação contábil fiscal partindo desse pressuposto, não mais preocupado em registrar um valor justo, mas de atingir esse resultado de possibilidade de um PL negativo ser cindido. Obrigado, Roberto. Eu vou dar uma olhada melhor nesse aspecto. Quando eu vi esse parecer, se não me engano, da Junta Comercial de Santa Catarina, eu me tive como convencido, até interpretei, realmente faz total sentido. Acho que é por aí mesmo, mas achei interessante esse teu comentário. Vou dar uma olhada se essas operações foram levadas a registro. Obrigado. Posso meter um pouquinho o bedelho? Duas coisas. Primeiro, parabéns realmente pelas duas apresentações, Victor e Roberto, e eu estou com o Rodil, estou nocauteado, porque eu nunca mexi com isso na parte tributária, mesmo porque eu não tenho competência nenhuma. A gente está acostumado com a parte contábil, né, que, pelo jeito, é bem mais simples, é um pouquinho mais simples do que a história toda. E realmente há muita coisa aqui que eu preciso levar para fazer o dever de casa, né? Mas eu acho que colocaria aqui um ponto que pode nos ajudar em algumas conclusões aí, não das mais relevantes, que é o seguinte: a figura da devolução de capital a valor justo
Claro, estamos falando aqui de operações entre partes independentes, normal, etc. Não tem jeito, no meu entender, de não ser feita mediante a história da entrega pelo valor justo, mesmo o ativo que esteja a valor contábil. É o seguinte, você tem um ativo a valor justo e entrega. Muito bem. Você tem um ativo a valor contábil, entrega com aumento de capital, ele precisa sair, no meu entender, pelo primeiro, ele precisa ser ajustado a valor justo. É só lembrar que tem o ICPC 07, que é o IFRIC 17, se eu não me engano, que determina que todas as entregas de bens para sócios, para distribuição de lucros, obrigatoriamente tem que ter esse registro a valor justo. Então, não faria qualquer sentido entregar dividendos. Eu tenho que fazer a avaliação, eu entrego lá aquele imóvel como o pagamento de dividendo, como distribuição de lucro. Se eu entrego na forma de distribuição de lucro, ele tem que ser valor justo. E se ele está valor contábil, eu entrego pelo valor contábil, ora, isso não tem sentido, né? Tá certo? Então, eu incorporo o lucro ao capital e devolvo o capital pelo valor contábil. E assim eu não distribuí lucro, tá certo? Eu devolvo o capital. Então, do ponto de vista contábil, até prova em contrário, eu não tenho dúvida nenhuma. Ou seja, complica mais ainda, tá? Complica mais ainda, porque todos os ativos entregues para aumento de capital precisariam estar avaliados a valor justo. E é fácil de entender. Poxa vida, mas se você vende para terceiros, você reconhece o lucro. Você entrega para o sócio e não reconhece, quer dizer, você está trazendo uma distorção do balanço do desempenho da entidade. Está correto? Então, você está deixando de evidenciar uma coisa extremamente fundamental. Então, do ponto de vista contábil, eu não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, essa entrega independe, volto a repetir, quer dizer, o ativo, inclusive, é um ativo que não está subordinado a ser avaliado a valor justo. Mas se na entrega ele é negociado por um valor justo, esse ativo, neste momento, tem que ser avaliado a valor justo. Então, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho até uma participação societária que eu vou entregar. Ela não está a valor justo, ela está pelo MEP, por exemplo. Mas se eu for entregar essa participação societária como participação societária noutra empresa, em terceiro, eu vou entregar como devolução de capital, precisa ser avaliada a valor justo. Volto a repetir, isso não está expresso nas normas, mas a comparação, a analogia com o lucro, e não consegui até hoje pensar numa hipótese de entender isso diferentemente. Se eu estou entendendo, o grande drama é, ao haver a devolução de capital, o investidor, vamos supor, pessoa jurídica, não poder reconhecer o valor contábil anterior e o valor justo para efeito de tributar lá para frente. Quer dizer, se você não tributou antes, na entrega do bem, você tem que entregar depois. Vai ter que... Por que faz isso na história do aumento de capital? Eu concordo com o que foi dito. É ilógico você entrega o bem de capital para subscrever capital e não tributa agora. A tributação fica para depois. Agora eu faço com devolução de capital e tenho que tributar agora. Aí, veja, é o lado que é o meu ponto fraco aqui, que é o lado tributário. Eu não consegui entender essa lógica, né? Então, o único caminho que eu vejo para essa história não é contábil, tá? É jurídico tributário. Contabilmente, eu não consigo ver nada. Ajustar, voltar o ativo ao seu valor de custo, isso é vedado. Isso é totalmente proibido. Isso não tem sentido, tá certo? A não ser que o valor justo da entrega esteja menor do que estava registrado. Mas isso é outra história. Teria que já ter registrado o novo valor, reconhece o prejuízo todo. Mas essa solução, infelizmente, eu não vejo alternativa. Mas estão aí os meus colegas para consertarem os meus erros aí, por favor. Eliseu, se eu puder falar dessa última parte, que eu tenho muita curiosidade nisso. E talvez seria, né, a sua visão de que não é possível baixar para o custo. Quero entender que é porque o valor justo já toma uma referência externa à empresa, externa ao próprio dono da empresa, externa à própria continuidade da empresa.
Porque se isso é verdade, eu acho que é assim, acho que é essa a explicação. Então, minha pergunta é só para você confirmar. Mesmo numa situação de descontinuidade da empresa, eu vou liquidar, essa empresa morreu, acabou, deu um problemaço aqui, a pandemia, sei lá. Eu deveria, numa situação de descontinuidade, jogar fora aquele valor justo, porque aquilo lá estava desenhado para a minha atividade. Mas não é esse o caso, né? Porque o valor justo ele já é, e em todas as situações, e aí talvez que eu tenho dúvida, em todas as situações que o valor justo já toma como pressuposto a empresa ser descontinuada, e daí eu concordo, porque, de fato, agora, se o valor justo tem a ver com a empresa, e aquele ativo vai sair da empresa, e vai, talvez, agora o dono vai montar uma quadra de tênis, sei lá, daí não faz sentido aquela avaliação do valor justo, e eu veria razões para ela ser desfeita. Como é que é isso? Valor justo é a representação de quanto ele seria vendido no mercado. Certo? Valor justo é por quanto seria... Mesmo quando se usa aquele termo... Estou rindo aqui com a indignação do Eliseu com as teses tributárias. Tem um microfone aberto, gente. Tem um microfone aberto. Por favor. Então, você... O objetivo dele, a definição de valor justo é valor de transação. Os critérios que tem nível 1, 2, 3 são para medir o valor, mas sem mudar o objetivo. Objetivo e o conceito é valor de venda. Agora, o que pode acontecer é, numa espécie de liquidação, o valor de venda, estando em liquidação, pode não ser aquele. Aí tem que ajustar. Tá correto? Inclusive, aí a norma nova que saiu aí tem o quê? Tem 30 dias do CPC em liquidação, né? Lá aprovado lá pelo CFC, pela CVM. Quer dizer, aí é diferente, porque, inclusive, é só olhar nesse CPC de atividade em liquidação, né? Que, aliás, qualquer dúvida aí, vocês não perguntem para mim, perguntem aí para o professor Érica, porque foi ele o redator da norma da comissão lá do CPC. Foi feito junto com o CFC, então ela até admite a liquidação forçada, está correto? E aí muda. Mas se para efeito de... Realmente eu concordo, é o valor justo na hipótese da continuidade. Se houver a hipótese da descontinuidade, continua o valor justo, só que tem que mudar de valor se da hipótese da descontinuidade é diferente. E aí tem que ser ajustado antes, perfeito. O que está acontecendo hoje que ninguém está falando assim? Eu acho que está todo mundo meio chocado com as apresentações aí, porque... E assim, eu só quero fazer um comentário em relação ao que o Leandro falou, né? Eu não consigo entender qual que é o problema de você fazer uma cisão com patrimônio líquido negativo. Se você... É um negócio esquisito, é uma empresa que nasce quebrada, estragada, mas se você vai fazer a cisão e vai manter os mesmos sócios, qual é o problema? A não ser que seja para fim de fazer algum tipo de lambança, né? Mas... A empresa já está quebrada, né? Já tá com esse cenário, né? Não tem... Eu nunca pensei, mas talvez você comentou um ponto, Leandro, que era avaliar o valor justo. Né? Se você está fazendo uma cisão, está entregando ativos, hoje o valor justo é maior do que o valor contábil na cisão, é uma espécie de entrega, você está devolvendo o capital para o sócio. Figurativamente, é uma espécie de devolução do capital do sócio, não é? Eu estou dizendo que seja juridicamente, absolutamente. Mas, no fundo, você está entregando para os sócios de lá, né, você está fazendo essa transferência. Então, em princípio, não pensei a respeito, mas também seria, me parece, o caso de avaliação a valor justo nessa decisão. Agora, não há absolutamente nada disso nas normas contábeis, e eu acho que nas normas tributárias também não, nunca ouvi falar. Mas seria um caso a estudar.
Se eu puder fazer uma contribuição também ainda aí, Eric, nesse tema, até seguindo um pouco o que o Roberto tinha falado. A Junta de Santa Catarina acha isso mesmo, mas as outras juntas não pensam assim. São Paulo não é assim. E tinha no passado tinha uma instrução normativa do DNPM que falava de incorporação de empresa com PL negativo, e que recentemente foi objeto de muita discussão na edição dessas novas INs DREI que tem e que foram lançadas em junho do ano passado. Se procurar, exato, lá no site do Ministério correspondente, que eu não sei o nome, que os ministérios mudam de nome toda hora, tem toda uma explicação da incorporação com PL negativo, tá? Não fala cisão com PL negativo, mas é já um bom arcabouço para hipótese de eventual discussão. Agora, um outro detalhe interessante, já que eu falei de linha a linha aqui, né, que era um tema, um saudoso tema que era tratado no FPCAF edição antiga, acho que até a quinta, e depois na sexta e sétima não falava mais, e depois veio o IFRS e mudou tudo. A lei das SAs, quando fala do protocolo de cisão, né, ela fala que você tem que determinar qual é o valor do capital social e teria que ter aumento de capital social, né, na empresa que você vai criar. Então, como é que vai ter capital social se o PL é negativo? E daí que vem a história do linha a linha, porque você pega R$1.000 de capital social e R$3.000 de prejuízo, digamos que você vai rachar no meio, você vai criar uma empresa cujo capital social é de 500, ou se você fizer uma cisão para incorporar na outra, né, você vai aumentar o capital social da outra de 500, mas você também vai levar 1.500 de prejuízo. O líquido das coisas é ruim, mas... assim, a lei das SAs não fala que você tem que fazer isso pensando no PL, né? Então, na prática, você acaba atendendo à exigência de ter até um aumento de capital na empresa que vai receber esse acerto. Mas aí você também pode, já que não dá para fazer a cisão, cria uma nova empresa e depois faz uma integralização de capital a valor justo. Sim, sem tributação. Mas, o que você falou, Vitor, realmente faz todo sentido. Quando você faz consolidação, o que você faz? Linha a linha. Linha a linha. Paulo? Oi, senhores. Queria aproveitar aqui o fórum. Tem algumas empresas brasileiras que possuem filial aqui na América Latina, né? E a América Latina já não vinha com a economia muito boa, né? Então, para quem tem aqui filial na Argentina, né, com os hermanos, queria saber se teve alguém que teve experiência de como encerrar ou eliminar um investimento que foi feito com essa filial que fica lá na Argentina. Eu não sei se alguém teve algum caso parecido, mas pode ser também na Venezuela, no Paraguai, serve. Não olha para mim, não, que faz 45 anos que eu não vou para a Argentina. Na Venezuela tem a opção de gente que fechou mesmo. Agora, eu não sei quais foram os procedimentos, tá? Desculpa, eu realmente não sei. Tá mudo, Eric. Aí fica difícil, né? Voltando ao assunto lá de trás, eu vi uma vez uma tentativa de fazer um planejamento nesse sentido, e a proposta era, não, simplesmente vamos reverter contabilmente o AVJ. E aí ficou a questão, isso é possível de fazer? Quer dizer, na minha cabeça não faz muito sentido você fazer isso. Mas existe uma possibilidade meio, não sei se muito lá tá certo, assim, você pode fazer uma mudança de regra contábil, mas se você está lá 10 anos usando o AVJ, você vai falar que agora você vai mudar a regra contábil, e aí você vai, sei lá, de repente você faz num ano, descobriu que tinha algum problema, reverte, anula os anteriores, mas 10 anos depois, eu acho muito difícil de defender isso daí numa eventual fiscalização. Quer dizer,
Ah, não, eu vou mudar porque, na verdade, eu estou mudando. Como é que você vai justificar que o custo histórico é melhor que o AVJ e vai reverter aquele lucro todo, né? Que foi. E um outro ponto é e os dividendos que são distribuídos com base nisso daí. Alguém pediu a palavra aí, eu vou só comentar rápido, porque eu gosto desse ponto, Eric. Eu entendo, se chegar assim, por causa dessa situação e resolver mudar o critério contábil, é um pouco desproporcional, mas eu poderia já, como administrador, definir a política contábil ab início, dado que existe esse problema na legislação tributária, e quase fazendo um paralelo com uma mini descontinuidade. Aquele ativo que eu resolver tirar daqui via redução de capital é porque eu não vou utilizá-lo mais, né? Eu poderia já definir a política contábil como sendo uma na qual, havendo uma reorganização societária, eu desfaço o AVJ? Então, porque isso pode causar um problema para a empresa, e vai ter tributação, vai ter alta de infração, vai ter menos lucro, tem várias razões para não deixar assim, né? E eu já fiz, honestamente, botei nota explicativa, minha política contábil desse jeito. Aí que é o ponto que eu tinha comentado antes, né? Você acaba tendo um problema de escolha contábil por uma questão fiscal e não por uma questão de informação ao mercado. E aí você vai ter que pesar. Aí você fala o seguinte, bom, tudo bem, mas se eu coloco pelo custo histórico, eu sou obrigado a colocar o valor justo na nota explicativa. Então a informação está dada, eu faço uma nota bonita, faço uma nota lá com qual seria o lucro, qual seria, e mantenho pelo custo histórico, dou a informação na nota explicativa para meio entendedor, boa palavra basta, e eu estou tomando uma atitude contábil para fins fiscais, né? É dar um passo para trás na questão da... Sim. A influência da tributação na contabilidade. A influência da tributação na contabilidade. Deixa eu ver como é que está a ordem das mãozinhas aqui. Roberto? Eu não sei se o Rodil foi antes, mas vai ser rápido, Rodil. No seguinte sentido, Eric, não vou aqui responder de novo o questionamento, mas trazer provocações para a gente refletir sobre o assunto da questão dos dividendos. Usualmente é um ponto também levantado para se discutir o motivo, o porquê que você deveria ter uma tributação quando da redução de capital. Ora, porque você conseguiu, de alguma maneira, criar, fazer com que essa renda criada se fizesse disponível para o sócio acionista. Mas aí eu traria aqui como um contraponto que a gente não deveria confundir capacidades contributivas. A capacidade contributiva da sociedade é diferente da capacidade contributiva dos sócios, para dizer que a gente com certeza deveria confundir lucro com dividendo, né? E, além disso, a gente teria que reavaliar uma política fiscal de tributação de dividendo e tributar o dividendo. Dividendo é uma coisa, o lucro é outra. Por mais que eles tenham conexão, um decorre do outro, as naturezas jurídicas são distintas e acabam tendo reflexo, do ponto de vista de capacidade contributiva, também de maneira distinta. E, então, eu acho que eu colocaria de uma maneira que é uma problemática, é um desconforto, não diria que isso por si só deva ser de plano desqualificado, né, o fato de existir a distribuição de dividendos, mas é um elemento adicional para ser refletido e que usualmente quando eu encaro bom, se a distribuição de dividendos isenta incomoda, tribute a distribuição de dividendos. Não seria isso motivo para se tributar o AVJ que foi feito nessa entidade. E aí entraria, para conseguir transpor o AVJ na outra sociedade, na sócia, trazer todos aqueles elementos que eu fui passando durante a apresentação, né? A analogia, o 108, o artigo 4º da LINDB, a interpretação histórica do artigo 22, a própria redução de capital
não ser um problema para fins de regra de DDL, que é justamente uma regra que tenta coibir abusos quando da distribuição de dividendos. E aqui, colocando um ponto que o Eliseu trouxe, que eu acho interessante, a Receita Federal fala em solução de consulta que distribuição de dividendos in natura, você precisa observar DDL. Então, se você for distribuir o imóvel por meio de dividendos, você precisa observar DDL. Se você for distribuir o imóvel por meio de redução de capital, segundo a regra fiscal, você poderia fazer pelo valor contábil e observando uma neutralidade fiscal. Então, de novo, aqui são situações em que, do ponto de vista da interpretação fiscal, a gente teria diferenças entre distribuição de dividendos e redução de capital. Não quero dizer com isso que o seu incômodo não deixa de ser um incômodo para mim e que com isso essa dúvida esteja solucionada. Mas acho que são elementos interessantes para a gente problematizar o assunto. Só para jogar uma pimentinha nessa questão do dividendo, e aí levar para o AVJ como um todo, não para esse caso específico, mas para todo o AVJ, incluindo aí ativos biológicos e ativos financeiros, mas ativos financeiros têm um tratamento específico dependendo do caso. Eu acho um barato, né? Porque a gente distribui dividendo sobre um AVJ que a gente bate o pé que é não realizado, que eu não posso pagar imposto. Mas pagar o sócio, o cara pega dinheiro emprestado para pagar o sócio. Mas vai lá e fala, isso daí não é realizado, eu não tenho como... eu acho isso o máximo. Então, Eric, excelente ponto. E uma provocação que eu traria aqui quando a gente tinha a legislação de reserva de reavaliação, existia uma regra. Aí entra a legalidade, o princípio da legalidade. Concordo plenamente do ponto de vista da política fiscal. Era só criar uma regra. Agora, se essa regra não existe, eu não posso presumi-la. Você entendeu? Então, lógico. Aí não pode inventar, né? Exato. Aí que entra uma questão de política fiscal e de separar as duas coisas. Se eu quiser que o AVJ seja tributado quando da distribuição de dividendos, eu crio uma regra para tanto. Hoje, essa regra não existe. Concordo Acho que esse é um ponto também interessante. Muito bem levantado, Eric. Rodil. Acordou do sono. O problema é que, na minha idade, você arrisca eu já ter esquecido o que ia falar, né? Eu vou voltar um pouquinho ao que o Victor falou, aquele exemplo do cara, da empresa que ficou 10 anos no valor justo e de repente diz, não, vou mudar a política contábil. Só para lembrar uma coisa, eu sei que as narrativas e a criatividade nas narrativas são infindáveis e nunca sabemos o que mais vai ser criado. Mas existem normas bem concretas. Nesse caso, você deveria estar mudando a política contábil no sentido de melhorar a demonstração. E eu acho que você não está fazendo isso. Então, vai arriscar uma ressalva, dependendo da materialidade, vai arriscar uma ressalva daquele chato do auditor. Tá? Agora, não, só isso e mais duas observações. Roberto, o pessoal já está olhando com simpatia a tributação do dividendo. Não dá ideia aqui em público, pelo amor de Deus. E tanto o Roberto quanto o Eliseu, que também surfa um pouquinho, que nem eu, mas sem conhecimento total na área tributária, eu tenho uma piada de mau gosto que diz que, na verdade, o fisco poderia estabelecer que o imposto de renda é cobrado das empresas de acordo com a área coberta do prédio do quartel de bombeiros mais próximo. Esses X dólares, convertidos à taxa do Banco Central. Quer dizer, o poder de tributação é isso mesmo, é para isso que nós temos o recurso contábil do imposto de renda diferido, certo? Para poder, digamos, fazer uma lógica contábil, por um lado, que seja aquilo que nós entendemos que é um reflexo da realidade econômica. E, bom, a maneira de tributação, eu acho que nós estamos sujeitos
como sujeitos, né, dos impostos, a todo tipo de coisa, de postulado absurdo. Isso eu acho que não vai mudar nunca. Posso fazer uma pergunta? Quando existia a reserva de reavaliação, que ela acaba de ser ressuscitada, naquele tempo, se houvesse a entrega do bem como devolução de capital, o que acontecia? O ativo reavaliado, fiscalmente. Boa pergunta. Eu não era nascido naquela época. Tá bom. Retira. Eu acho que tributava também, Sim, Eliseu. tributava também, Não é. tinha regra de carregamento, não. Não tinha. Era tributável também. Ah, O que aconteceu foi o seguinte: em 99 saiu uma lei 9.800 e qualquer coisa, eu lembro que é de 99, saiu uma lei dizendo que a reserva de reavaliação só vai ser tributada quando for efetivamente realizada. E daí, a partir disso, aí você começou a falar, não, posso fazer redução de capital sem tributar, mas tem um período entre 97 entre 95 e 99 que ficou meio no limbo. Mas depois que saiu essa lei, daí ela deu uma força lá para a reserva de reavaliação e permitia fazer reorganização societária sem problema. E outro ponto, voltando um pouquinho à história da baixa do valor justo. A baixa do valor justo, de qualquer maneira, no máximo, seria possível para propriedade para investimento. Veja bem, aqueles que você não tem ativos biológicos, instrumentos financeiros, aqueles que você não tem alternativa ao réu. E mesmo assim, como disse o Rodrigo, porque a ida do custo ao valor justo, a norma diz, é uma opção sua. A volta só com forte justificativa pela qualidade da informação. Então, não é um negócio assim que eu acho que nem até propriedade para investimento optativa, voltar ao custo. E qual vai ser a justificativa que você vai dar? E a justificativa para o efeito de PRS, etc., tem que ser sempre econômica. Né? Não, porque aí vai economizar imposto de renda. Ok, tudo bem, agora você aguenta o fisco lá se ele vai aceitar isso. Mas não deixa de ser uma alternativa. O custo-benefício da informação acabou ficando caro demais. Né? Gabriel, eu falei que a narrativa dava lugar para tudo. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida, acho que mais direcionada para os advogados, o Vitor. Enfim, a ideia aqui é interpretar o que é o valor contábil do artigo 22, né? Porque, pelo que eu entendi da solução de consulta da Receita, ela manda estourar esse AVJ que está registrado nesse bem que está sendo reduzido. Né? Eu não poderia interpretar esse artigo 22, enfim, de uma forma que resultaria numa perda para a pessoa jurídica. Eu digo, vamos lá, se eu tenho um bem avaliado a 100, tá? Essa redução é feita a valor contábil a 100, mas ela tem um AVJ, esse AVJ, de acordo com a solução de consulta, é estourado. No final das contas, eu estou passando para o meu sócio um bem de 200, vamos lá, que é o bem AVJado, por 100. Eu não teria uma perda para a PJ, essa perda se compensaria com esse estouro de AVJ que a Receita manda realizar nessa solução de consulta que a gente viu agora. Essa é uma primeira dúvida. Eu não poderia fazer essa compensação de uma eventual perda da PJ com o estouro do ganho de AVJ, do AVJ ali que estava registrado naquele bem, né? A minha primeira dúvida é essa. E a segunda, que eu não entendi direito, é uma dúvida mesmo que eu tenho, vamos lá, na combinação de negócios, sou obrigado a fazer o valor justo de todos os bens, né? Então, seja propriedade para investimento, ativo biológico, qualquer outro ativo, eu sou obrigado a fazer esse valor justo. Só que na redução de capital eu fiquei em dúvida. Eu acho que ali a posição do Vitor e do Eliseu era meio conflitante, do professor Eliseu. E aí eu não entendi direito, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Na redução de capital, eu tenho que fazer essa avaliação a valor justo? Qualquer bem que eu reduza, eu tenho que fazer essa avaliação a valor justo? Obrigado. Gabriel, vou aproveitar as suas colocações para também fazer uma provocação para o Eliseu aqui num ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui.
A interpretação da expressão valor contábil como sendo equivalente a custo de aquisição é uma das possibilidades argumentativas aí. O Roberto levantou isso, eu mencionei também rapidamente. Eu sinceramente não gosto muito desse encaminhamento, porque a primeira sensação que todo mundo tem ao pensar em valor contábil é que é o valor contábil do bem completo com a sua subconta do AVJ, de modo que é uma interpretação tanto quanto arrojada. Ela é mais baseada talvez no princípio de igualdade. O Carlos Daniel, por exemplo, escreveu recentemente sobre isso para falar de igualdade. Ele falou, poxa, mas para o cara que não fez a VJ, ele não vai ter essa tributação, o outro vai, então eu teria que seguir por esse lado, sabe? A interpretação da palavra por si só não ajuda muito. Agora, a redução de capital tem que ter a VJ na contabilidade? Minha resposta é não. A norma contábil não exige a VJ. E eu queria aproveitar isso para falar se a norma contábil exige ou não exige. A gente discutiu bastante aqui a hipótese de desfazer o AVJ, né? Falamos de política contábil e tal. E o Eliseu, agora há pouco, estava falando, o AVJ só existe naquelas hipóteses listadas. Fora daquelas hipóteses, eu gostaria de saber se essa é realmente a interpretação que se dá, Eliseu, porque hoje em dia você encontra com as pessoas na rua, né, e pergunta, pode fazer a VJ a hora que eu quiser? Tem gente que acha que pode. Eu tenho para mim que, tirando o deemed cost, depois não pode mais. Você não pode chegar e falar, vou fazer uma VJ. E aí isso gera também uma possibilidade interessante, que não é mudança de política contábil, e sim correção de erro. Se a empresa fez a VJ de algum negócio, e que não devia ter feito, ela vai lá e corrige o erro e tira o AVJ da mesa. Contabilmente isso é perfeitamente possível, e daí nós não estamos mais falando de política contábil. Posso pensar assim? Se tiver cometido um erro, é política contábil ter que consertar o erro. E outra coisa, concordo mesmo, só podem ser avaliados a valor justo aqueles que estão mencionados nas normas, expressa e explicitamente. Está correto? Você não pode avaliar estoques ao valor justo se não são aqueles estoques que, pelas normas, podem ser avaliados ao valor justo, ou às vezes têm que ser avaliados ao valor justo, ou qualquer outro tipo de ativo. E, por exemplo, precisa tomar cuidado com aquela história. Quer dizer, se for o IASB, ele permite ajuste a valor justo de qualquer imobilizado. No Brasil, nós não podemos. Tá certo? Aí pela norma local, pela lei local. Então, fazer avaliação de valor justo não é uma opção. A avaliação a valor justo tinha uma opção no instrumento financeiro, foi retirada. No instrumento financeiro, praticamente quase não tem mais uma opção. Tem uma ainda que sobrou lá, que pode certos tipos de investimento, mas é raro. Mas está lá. E a do propriedade para investimento. E os outros, os que têm que ser, esses que podem, os demais estão fora da regra, da possibilidade. Só se for para reduzir o valor do estoque, né? Perfeito. Desculpa, se for para reduzir o valor do capital, sim. Aí qualquer um deles, no meu entender, está sujeito. Da mesma forma, aí é impairment, né? O lucro, qualquer um está sujeito. Então é o conceito de impairment. Exatamente. Legal. E, bom, só ia acrescentar aqui, né, em relação à dúvida do Gabriel. Gabriel, não sei se de alguma forma, quando eu fiz a apresentação, você não estava presente, mas ali eu fiz menção ao livro do Mariço, novo, Fundamentos, e lá ele trabalha muito bem as duas questões, e até o Vitor já mencionou, né? Seja essa interpretação não só histórica, mas histórica e sistemática de valor contábil, e aí com certeza o valor contábil inclui o valor justo. A questão é, para fins de redução de capital, e quando eu vou olhar sistema, articulando isso no artigo 22, de que maneira, a depender do que eu estou olhando para esse valor contábil, eu não deveria olhar para uma interpretação histórica. Até porque o artigo 21, que traz a regra de incorporação-cisão, ele foi alterado. Antes, ele previa cisão e incorporação por valor contábil ao valor de mercado. Ele foi alterado para trazer fusão, cisão e incorporação conforme a legislação comercial. Se assim o fosse, se a gente não deveria fazer uma interpretação desse valor contábil numa perspectiva de neutralidade, em que caberia uma interpretação histórica do conceito contábil, a depender da situação, teria sido a mesma coisa.
seria muito simples para o legislador ter trazido a mesma regra para o artigo 22. Alteraria falando redução de capital segundo a legislação comercial. Se a legislação comercial determina que eu vou fazer isso pelo valor de mercado, eu dou o efeito. Se eu fizer pelo valor contábil e ele já tem um valor justo, eu dou o efeito. Se permaneceu de forma distinta, será que do ponto de vista de sistema isso não sinaliza, dentro dessa interpretação de neutralidade, de igualdade, de segurança jurídica, de princípio da realização da renda, de analogia, enfim, uma série de outras premissas jurídicas que a gente vem trazendo aqui para esse debate. Sobre o outro elemento contábil, eu faria aqui duas ponderações. A meu ver, a depender do ativo, existiria a possibilidade de fazer redução de capital pelo valor contábil sem valor justo, se não existir um valor justo registrado para esse ativo, porque seria uma operação entre partes relacionadas, né? Não seria uma operação entre partes independentes, de mercado. Não vejo um motivo, não chegaria ao ponto de dizer que isso é uma combinação de negócios. O negócio já estava ali, né? Enfim, de certa forma, eu teria dificuldade de enxergar isso. E, do outro lado, o que o Maris traz no Fundamentos são essas opções de você, de alguma maneira, possibilitar o efeito de neutralidade no momento. Não é desfazer o AVJ. O AVJ, ele continuaria para a redução, mas você consideraria que o valor de redução não considerou o AVJ, e por conta disso a sociedade reconheceu uma perda. E aí você não tem o efeito fiscal, a neutralidade seria preservada. São questões distintas. Então, Gabriel, eu sugiro você dar uma olhada no Fundamentos do Imposto de Renda do Maris, porque lá ele expõe longamente sobre o tema, falando de reserva de reavaliação, de valor justo, de integração entre sociedade e sócio. É uma exposição bem interessante, bem rica para a gente aprofundar esse debate. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Está com a mão levantada. Oi? Vitor, desculpa. Eu achei que fosse da outra vez. Você está no mudo, Vitor. Eu estava com a mão levantada para falar da pergunta do Diogo mesmo, Eric. Tá, então vai em frente. Na verdade, para poder rebater a pergunta do Eric, né? Essa hipótese que o Maris trabalha, que a gente ventilou aqui algumas vezes, ela é uma hipótese que resolve o problema tributário, mas brincando com a contabilidade, né? A pergunta do Diogo é possível vender fazer a redução de capital do bem avejotado por menos? A contabilidade acho que não convive muito com essa operação. Eu concordo com o Diogo aí que pode resolver o problema tributário, mas do ponto de vista contábil não é proibido, mas eu diria não faz sentido, né? Os colegas aí que talvez tenham mais condições. A não ser que no momento da realização do negócio deu a pandemia e o bem caiu. O bem vale a menos, né? Mas assim, bem que você sabe que vale mais, você não pode entregar por menos, né? Sim, a minha preocupação, pessoal, é até numa perspectiva de minoritário, pensando em potencial abuso de controle, pensando que o minoritário teria uma força muito forte em olhar para um balanço e falar, olha, esse bem estava ali avaliado a 100, por que você está entregando por 20 e sustentando, como o Gabriel bem colocou, né, uma potencial perda decorrente da realização do AVJ, ao mesmo tempo que você tributaria o valor do AVJ antes de ser reconhecido, né? Ainda que a gente brigue tributariamente para defender a dedutibilidade, eu imagino um potencial problema societário, né, na origem. Não, Sim. Com certeza. Acho que muito bem levantado, por óbvio que não só os aspectos contábeis e fiscais, mas com certeza os aspectos societários, eles precisam ser levados em consideração nesse caso. Um elemento que eu traria aqui sobre, e falando de outra operação, que acho que é para apimentar esse debate, que eu falei brevemente durante a minha apresentação, como que vocês enxergariam, e isso acho que vai em linha com a colocação do Vitor sobre um encerramento, né? E uma controladora que registra a participação da controlada por AVJ e a controladora é incorporada pela controlada, né? E aí eu teria, nesse momento, que reconhecer essa tributação. Esse é um ponto também que me chamou a atenção, porque a regra fala de uma sucessão, mas o registro do ativo não vai, porque
você não vai mais registrar o ativo. Então, e aí, eu tributaria, não poderia, de alguma maneira, de alguma forma contábil, reverter isso para trazer para a investida esse resultado de perda e ter a neutralidade fiscal? Eu jogo aqui a pergunta e eu tenho uma conferência telefônica às 10h30. Então, eu deixo a bomba para vocês desarmarem. Agradeço imensamente o convite, o debate, enfim, foram fantásticas as colocações. Um grande abraço e bom final de semana. Eliseu, quando tudo isso passar, eu vou aí tomar essa caipirinha, hein? Está convidado, viu? E se quiser, não se esqueça que tem o Guaspari aqui na cidade também para tomar vinho, viu? Ótimo, excelente. Eu já pego uma garrafa lá e tomamos a caipirinha e o vinho. Um abraço, obrigado. Roberto, queria te agradecer aí. Quer dizer que quando eu não apareço, vocês fazem convite. Caiu no mudo aí, Edson. Não, deixa ele no mudo, deixa ele no mudo. Deixa ele no mudo que ele vai falar mal da gente. A parte que a gente falava mal dele, a gente tirou da gravação. Tá no mudo, Edson. Estão me ouvindo, não? Agora sim. Tá. Não, só para falar isso, eu entrei só para desligar a gravação e falar que eu quero essa caipirinha e esse Guaspari, né? O acento é no pá. Só para pontuar. Você já conhece, né, Edson? Já conheço. Já esteve aqui? Sim, aí eu já conheço. Foi inscrito nessa sessão. Vamos liberar o Roberto, que ele tem uma reunião às 10h30, que ele já falou. Queria agradecer aqui em nome do GEDEC a participação do Roberto. Muito obrigado. Vitor também, muito obrigado pelas suas ponderações, pela sua participação. E obrigado pela participação e pela presença de todos. E pontualmente com minutos de atraso, então damos por encerrada a nossa reunião de hoje, como sempre, com uma bomba para a gente resolver depois. Um prazer em rever a todos e só para a gente não ficar sem a comunicação, deixa eu só confirmar aqui, no dia 18/6 teremos Economia Compartilhada, Aspectos Contábeis e Tributários. Essa eu não vou nem abrir a câmera, porque eu não sei nem por onde começar. Edson, pode encerrar aí, não sei se é você que está com... Não, eu só vim desligar a gravação. Acabei de chegar aqui, só vim desligar a gravação. Então... E marcar a presença na caipirinha. Combinado. Abraço. Abraço a todos. Abraço a todos. Bom fim de semana. Igualmente.